Boa noite, turma. Obrigado pela presença de vocês. Meu nome é Yuri Cap, CEO do Celint, né? E começamos mais uma live 30 do Celint, a tradicional live das quartas-feiras, 18 horas, né? E hoje o foco da nossa conversa é como desenvolver um currículo e uma carta de apresentação para um conselheiro, né? E hoje a gente terá a oportunidade de aprofundar nesse tema, né? E para isso eu convido Candice Fernandes, né, sócia no Celint, minha colega de conselho no Gantt, né, e diretora de operação na Status. Celint, Candice, eu entrego para você fazer a sua apresentação, depois você me devolve, por favor. Bom, vamos lá, gente. Boa tarde, quase boa noite. Prazer estar aqui com tanta gente interessante e interessada no tema, né? Como o Yuri falou, eu sou sócia do Celint, estou no conselho do Celint, de mais duas outras empresas, entre elas o Gantt, onde ele é meu chairman, né? Eu trabalho na Stato e lá eu respondo pela área dedicada aos altos executivos. Sou responsável pelo Centro de Excelência, Pesquisa e Desenvolvimento e o Liaison com o nosso internacional, né? Tenho aí uma trajetória já bastante extensa, atendendo executivos e conselheiros, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos, na Europa, na África, né? Então, acho que é um pouquinho dessa expertise, junto com a minha expertise em conselhos, né? Eu sempre conto que o meu primeiro conselho, eu nem sabia muito bem o que era isso, foi lá em 2004, nos Estados Unidos, né? E a partir daí, até a gente entender de verdade o que é o objetivo de um conselho consultivo, faz toda a diferença, né? Então, obrigada pelo convite, Yuri, estou à tua disposição. Obrigado pela apresentação, Candice. Tanto o meu link para o LinkedIn e o da Candice está disponível no bate-papo, né? Reforço que todos os comentários e perguntas são super importantes para esse evento, que a gente sempre vai dar atenção, em detrimento ao nosso script pré-elaborado, né? Informo que essa live é gravada e estará disponível no dia seguinte, tanto no nosso site quanto no canal de YouTube. Então, começo perguntando para a Candice, né? Vamos desenrolar o tema, Candice, né? O que é mais importante, uma carta de apresentação ou um currículo de um conselheiro quando ele aplica uma posição de conselho? Eu hoje tendo a dizer que a carta de apresentação vai ser o grande diferencial. Óbvio que as duas coisas são importantes, né? Mas o currículo de conselheiro, ele, para mim, nesse momento, vem como uma... Você pegou sempre? Pode achar. Opa! Pode achar. Pronto. O currículo de conselheiro, para mim, hoje, ele vem como um adendo à carta de apresentação, porque é ali na carta de apresentação que a gente vai conseguir conectar a trajetória desse conselheiro e desse executivo com o que é necessário para aquela posição de conselho, né? Então, se eu tivesse que te dizer, Yuri, as duas coisas são importantes, mas a carta de apresentação hoje ela é essencial. Candice, sendo a carta de apresentação essencial, né? Fala um pouco para a gente qual que é o conteúdo, né? O formato, né? Qual que é a sequência, né? De uma carta de apresentação, quais são os pontos que a gente tem que trazer na carta de apresentação comparado com os requisitos que a vaga, né? Ou a posição pede como soft skill, hard skills de um conselheiro. Perfeito. Eu acho que o primeiro ponto aqui é dizer para vocês o seguinte: a carta de apresentação não tem que ser um espelho do currículo, né? Ao contrário, a carta de apresentação ela vai ter que conectar aquilo que o currículo conta, que é a história do profissional, com o job description daquela posição de conselho. Eu sempre digo que a gente fala de alguns itens bem bobos, mas que fazem a diferença. Lá no início, datar, falar do que se trata. Logo, a princípio, olha, essa carta é para falar sobre a apresentação para a posição X do conselho. E o mais importante, a gente vai conectar o job description a cada item. Olha, nessa posição, vamos lá falar de exemplo que é mais fácil. Nessa posição, a gente precisa de alguém
que tenha passado por M&A, né, que é uma coisa bem da moda. Legal. Então, você vai falar a experiência com M&A, onde você teve essa experiência, em que empresa, se mais de uma, tamanho, e conectar com o aprendizado. Obviamente, se você passou por essa experiência como executivo, ela vai estar ali, e se você passou por essa experiência sentado num conselho, tanto melhor, fala das duas coisas. Ah, Candice, 3 empresas, fala das 3, descreve, conta a história, conecta com a necessidade daquela posição. Tá? Tem conselhos, por exemplo, que colocam no job description uma necessidade do conselheiro ter uma habilidade, um soft skill aí de mentoria e eventualmente de mediação. Traga ali na carta de apresentação um comprovante, vamos dizer assim, mas relata o que você já teve de experiência com isso. De novo, de forma sucinta, nada extenso e de forma provocativa. O que a gente quer com a carta de apresentação é que as pessoas responsáveis pela definição de quem vão ser os conselheiros ou de quem vão ser os finalistas, ela tenha curiosidade de conversar com você. Né? Eu tendo a dizer, Yuri, que o link do LinkedIn, muitas vezes, ele conta mais da história de um executivo do que o próprio currículo, porque ali eu vou contar não só a trajetória, o histórico profissional, mas eu começo a observar com quem aquela pessoa se conecta, que tipo de empresas ela segue, ou de pessoas, onde ela comenta, onde ela não comenta, enxerga um pouco de posicionamento, tá? Mas a carta de apresentação ela tem que ser cautelosamente escrita, né, de acordo com o job description, trazendo a relação, trazendo o comprovante real. Eu fiz isso na empresa X, na empresa Y, na empresa Z. Olha o ponto que o Gaspar traz. Eu tô concordando com ele, Candice, mas preciso do seu aval aqui. Carta de apresentação é quase uma resposta aos requerimentos da posição de acordo com a experiência do aplicante, né? Quase substitui o currículo, pois é mais efetiva e direta, né? Que aí eu adiciono, né? Parece que a carta de apresentação é o momento onde você liga, né? Faz a conexão da sua experiência com o que a posição está pedindo, né? E o currículo passa a ser algo complementar, né? É isso, Candice? Perfeito, o currículo tem lá o histórico, né? É bacana a gente entender, e obviamente que quando eu estou buscando um conselheiro, eu estou buscando alguém, muitas vezes, por indicação daquela empresa, que tenha passado pelos segmentos A, B, C ou D, ou determinadas empresas, ou determinado tamanho de empresa. O currículo vai contar essa história linear, né? Mas a carta de apresentação, ela traz a conexão. Né? Por que eu? Né? A despeito do que está escrito no currículo, a carta de apresentação é a forma de você dizer por que eu. Né? Eu sempre digo que, antes de começar a fazer, inclusive, o descritivo daquilo que se combina, coloca ali, olha, eu entendo que eu tenho conexão com a empresa por causa disso, eu tenho interesse, eu acho que eu posso colaborar. Quer dizer, seja bem transparente, mostrando o porquê, e não tem problema nenhum a gente muitas vezes tem a dificuldade de dizer que não sabe alguma coisa, e se em algum ponto não houver essa experiência, não tem problema dizer, e aqui, essa experiência eu não tenho, mas eu quero aprender, eu quero construir, eu quero me posicionar, porque, de novo, né, a gente busca cada vez mais o plug and play para as posições, tanto as executivas quanto de conselho, a gente quer aquele fit perfeito não existe, mas o quase perfeito, onde o candidato a conselho, o candidato ele vai dizer, aqui eu não sei, mas eu vou aprender, eu vou buscar, eu vou exercitar, isso está mostrando dele também determinados tipos de habilidades, vamos dizer assim, né? E tirando a arrogância da figura daquele conselheiro tradicional, né? Da parede de madeira, de terno, fumando charuto e bebendo uísque, dizendo, olha, isso tudo eu entrego, aqui eu vou aprender, mas me comprometo com isso. Então, acho que tem sim que ter essa conexão muito upfront. Né? Aí, de novo, o currículo ele vem como um apêndice quase da carta de apresentação. Né? Bacana, Candice. Vou juntar 2 perguntas, tá? Da Vera, que sempre está colaborando conosco nas lives aqui, e do João Alberto, nosso instrutor aqui no Celint, né?
A pergunta da Vera é uma pergunta bastante bacana que ela resolve aquele cansaço, né, de quem tá lendo, né, currículo e carta de apresentação. Então, qual é o tamanho ideal da carta de apresentação e do CV, né? E o João pergunta, né, é conveniente, né, comentar nesses dois instrumentos, algum desses dois instrumentos, se houve alguma indicação, né, de um sócio, de um executivo, de um conselheiro, de alguém, né, para essa posição que está aberta? Vamos lá. E aí eu vou fazer um disclaimer, né? O que eu estou compartilhando com vocês vem da minha experiência, daquilo que eu vivo todos os dias, né? E o que eu vejo de efetivo. Não significa que outras opiniões sejam melhores ou piores, mas diferentes. As pessoas podem, então, para deixar isso bem claro, o que eu estou compartilhando aqui é o que eu vejo dar certo todo dia, mas podem ter outras maneiras de dar certo. E isto dito, eu acho que tanto o currículo quanto carta de apresentação tem que ser bons, bem escritos o suficiente para despertar uma curiosidade, mas não longo o suficiente para eu falar, imagina essa pessoa que escreve um currículo de 5 páginas, uma carta de apresentação de 4, numa reunião de conselho, não vai deixar ninguém falar. Tá? Então, a própria extensão da carta de apresentação conta um pouco. Né? A gente sabe que quem está lendo isso e quem vai selecionar o membro de um conselho são pessoas ocupadas, e a gente tem que ter cada vez mais assertividade nesse mundo tão ágil que a gente vive. Né? E algo que, de novo, a gente não deveria ter que falar, mas eu sempre aponto, confere antes de enviar, erro de português, de pontuação, lembrar que palavra estrangeira vai em itálico, são coisas tão simples, mas que fazem a diferença para uma pessoa que estiver lendo e que seja mais cautelosa de formato. Tá? Perfeito. Você já deu uma resposta para o Maurício Rosa, né, que ele acabou perguntando. Né? A carta de apresentação é a deixa para desenvolver o texto ao longo da entrevista. Né? Aí você confirma isso, por favor. Né? E o César Betim pergunta, né, é recomendável contar com alguma pessoa que possa encaminhar a carta? Né? A carta é sua, né, mas ela foi entregue por alguma pessoa que possa influenciar nesse processo de seleção? Perfeito. E aí eu deixei de responder na sequência, né, se eu menciono na carta que alguém está me indicando ou não, a gente tem 2 formatos aí. Eu posso já mencionar na carta, né, ou na hora que eu envio a carta, eu já copio aquela pessoa, né, a pessoa que está recebendo vai ver. Eu gosto mais desse modelo sutil. Né, eu deixo em cópia, opa, mandou para mim, mas está em cópia para essa pessoa X. Vou perguntar por que ele está em cópia. Tá? Eu gosto desse modelo mais discreto. Pode colocar no texto da carta, não tem problema nenhum. Aí é uma questão realmente de como o conselheiro se sente mais à vontade para isso. E, obviamente, na hora da conversa, aí sim, né, a gente pode trazer nomes, pode trazer referências, e não tenha dúvida que, diferente de uma posição executiva, no momento em que a gente está falando de uma posição de conselho, todo mundo ali está se falando. As referências quase são meio óbvias, quem conhece quem, isso vai ser checado, mas, de novo, fiquem confortáveis com o modelo que for melhor para cada um. Eu voto mais no modelo discreto. Tá? Perfeito. Vamos aproveitar que o Romitelli pergunta, né? Uma carta de apresentação emitida por um terceiro, referendando, né, a experiência de um conselheiro, pode ser uma boa ideia? Né? Aí eu chamaria de carta de referência, né? Mais até do que uma carta de apresentação. Eu acho que hoje é uma boa ideia, desde que não seja você a enviar. Se aquela pessoa quer te referendar, ela envia. Ela envia direto, ela tem que estar sabendo do processo. Né? Se não é dessa forma, a gente pode anexar ali como um documento, como uma possível referência, ou esperar que a referência seja pedida. Acabei de entrar, tá? Eu estava vindo. Perfeito, Candice. Agora vamos virar o jogo, tá? A gente falou da carta, agora vamos falar do currículo, né? Currículo para conselheiro é o mesmo currículo para quando nós aplicamos para uma posição T-level, né? Se não é, quais são as diferenças? Perfeito. Tem gente que usa o mesmo, eu, Candice, não indico. Eu acho que tem que ser um currículo mais assertivo. Ele vai usar o que a gente tem naquele currículo C-level
né, de conteúdo, mas ele vai trazer esse conteúdo de uma forma um pouco diferente, né? Vamos lembrar que o objetivo ali não é uma posição C-level, eu preciso ressaltar nesse currículo skills compatíveis com a posição de conselho, eu preciso ressaltar nesse currículo, principalmente, se eu já tive em posições de conselho, em que posições eu tive, tá? De novo, vamos falar ali das famosas 2 páginas que todo mundo fala de um currículo de conselho, eu diria que é a mesma coisa. Se eu vou falar de conselho, eu vou ter que diminuir um pouco aquilo que eu tenho de foco executivo, tá? Muito importante logo lá no início, naquele sumário de qualificações, ou resumo de qualificações do executivo, cada um conta de um jeito, mas é ali deixar claro que esse currículo é um currículo que tem por objetivo mostrar que eu sou conselheiro, que eu estou apto a sê-lo, tá? E aí eu já vou antecipar uma pergunta que pode surgir, né? Eu ouço dos 2 lados, tanto para altos executivos quanto para conselheiros. Candice, é um currículo para cada empresa? Eu, Candice, não gosto. Eu acho que o executivo ele tem que ter um currículo. E aí a carta de apresentação é onde ele vai trazer o fit com a descrição daquela posição. Tá? Serve para qualquer posição executiva, muitos aqui são executivos, então a gente aproveita, né, deixa a dica, e a gente, para o currículo de conselho, a mesma coisa, é um currículo. Na carta de apresentação, você vai contar detalhes que tenham a ver com aquela posição. Né? Vamos pensar que eu posso ter na minha mão 3 currículos diferentes do mesmo conselheiro. Por quê? Né? Acho desagradável, no mínimo, né, para usar uma palavra fofa. Então, currículo de conselheiro é construa o seu né, com bastante critério, e aí, quando for aplicar para as posições, ou quando for indicado para algum, capriche realmente na carta de apresentação. Vou aproveitar aqui o gancho que o Alex Julian trouxe para o bate-papo, né? Para um conselheiro em início de carreira, né? Início de carreira no conselheiro. Ele tem uma vasta experiência no mundo corporativo e está pleiteando uma posição em carreira. Quer dizer, eu não consigo falar muito das minhas experiências em conselho, porque talvez eu não tenha, talvez o que eu tenha é uma experiência de conselho na empresa onde eu trabalhei, né? Ou fazendo alguma apresentação de conselho, ou sendo um conselheiro apontado por essa empresa, alguma subsidiária. Enfim, é uma experiência incipiente, uma experiência muito caseira, né? Para esse tipo de profissional, né? Como é que você molda uma carta de apresentação e um currículo, né? Reforça a sua experiência executiva, faça aquilo que está sendo solicitado para atuar como conselheiro? Vamos lá. Eu, por exemplo, numa posição executiva, posso ter participado da implantação da governança na empresa. Bacana, isso é algo que, ainda não tendo sentado numa carreira de conselho, óbvio que já tendo também, mas é importante ressaltar. Eu entendo, eu participei da implantação da governança do CEO para baixo. Eu já respondi para conselho, já tive reporte direto para um conselho consultivo, um conselho de administração, porque aí também já traz uma conexão importante. Né? Eu já, como número 1, ou como CFO de uma empresa, ou, enfim, em algum outro cargo de C-level, eu participava com frequência de reuniões de conselhos, né? De que tipo de conselhos? Aqui eu já estou construindo pilares para a carreira de conselheiro. Né? Assim como a gente fala que o início de carreira lá no trainee, né, do mundo executivo, e ali a gente vai crescendo até que tem a primeira posição com gestão. Quando eu recebo a primeira posição com gestão, eu não tinha sido gestora ainda, então eu vou ter que aprender um pouco ali por modelagem. E na carreira de conselheiro acontece um pouco isso. Tá? É importante também, olha, na empresa XYZ, eu participei do programa de mentoria como mentor, bacana, porque existem alguns conselhos onde, dentro do job description, vem ali a necessidade de um conselheiro, que seja um conselheiro com esse perfil mentor. Então, o que a gente vai procurar é destacar habilidades e destacar momentos de carreira que se conectem com coisas importantes para a posição de conselho. Todo mundo vai ter que ter a primeira, né? Então, o que eu digo é observar a tua trajetória profissional, identificando ali o que eu posso, nesse momento, destacar, que traga valor para que alguém aposte em mim.
E mais, eu posso não ter sentado numa carreira de conselho, mas vamos falar também dos comitês, né? Os comitês são super importantes, uma super escola, então conta, né? Posso dar o meu exemplo, né? Eu tive numa cadeira de conselho lá em 2003, se eu não me engano, né? E quando estava nessa cadeira, participei de 2 comitês, né? Um comitê de alocação de budget, um comitê de excelência de ensino, isso era na Superintendência de Ensino de Miami-Dade County, e isso é uma experiência distante, mas é uma experiência, e conta, né? Então, a gente precisa ter um pouco de mindset aberto, conectando as experiências de executiva com as experiências necessárias para conselho. O conselheiro, a gente sempre está dizendo que ele precisa vir de uma trajetória executiva interessante. Por quê? Porque aquela trajetória é que forma o conselheiro que vai sentar ali. Então, é ali que eu vou me basear. Candice, vou te colocar 2 perguntas, né? Uma é no seguinte, né? Esse é um tema tanto da carta quanto do currículo que a gente debate muito, né? Durante as mentorias do PFC, né? E dentro do programa Alumni Plus, correto? Perfeito, com certeza. E você pode dizer um pouquinho como que essas mentorias se desenrolam referente a esse processo de construção de currículo e carta de apresentação? De novo, né? A gente tem tendências de modelo de currículo ao longo dos anos, né? A fera Irene está aí comigo, não vai me deixar negar que ao longo dos anos a forma da gente escrever currículo foi mudando, né? Com o passar do tempo. Então, eu digo para vocês o seguinte: é bacana entender o que hoje se espera de um conselho, desculpa, de um currículo, aquilo que pode estar mais adequado, inclusive com as leituras aí artificiais de inteligência artificial que a gente tem para screening, mas a verdade é o seguinte: o currículo ele tem que falar a língua de quem ele representa, né? Eu tenho que, ao conversar com aquele candidato para a posição de conselho, reverberar o que está na carta, reverberar o que está no currículo. Então, modelo eu não gosto, eu gosto de tópicos que são importantes, eventualmente uma ordem, a gente ressaltar palavras-chave, a gente ressaltar. Vou dar um exemplo para vocês todos. No primeiro emprego, a primeira coisa que a gente coloca no currículo é formação acadêmica, né? A gente quer contar que veio das melhores universidades, enfim, e porque aquilo é o que abre a primeira porta para o primeiro emprego, alguém que veio de uma universidade de ponta, muitas vezes. Um C-Level não precisa mais trazer isso, na minha opinião, como o chamariz do currículo. Isso é lá no fim, depois que eu falei de experiência, depois que eu contei do que eu fiz, de resultados, e para o conselheiro a mesma coisa, né? Então, a mentoria que a gente traz é buscando, obviamente, trazer alguns detalhes, alguma metodologia de currículo, mas sempre deixando o mentorado à vontade para que ele utilize um pouco da forma como ele se sente à vontade naquela escrita ou naquele modelo, né? Dentro, obviamente, de um pacote que seja adequado. Tá? O Sérgio Novello traz um ponto, né? Que eu digo que isso aqui é uma dica, viu, Sérgio? Né? Ele diz o seguinte, né? Os pontos que a empresa traz como característica do conselheiro são pontos que devem ser explorados na carta de apresentação no intuito de que você, enquanto candidato àquela posição de conselho, possa explicar para quem está lendo que, olha, né, vou usar o nome do Sérgio Novello, Sérgio Novello, posso te ajudar com isso? Legal, acho que sim, tomando muito cuidado quando a gente estiver falando de soft skills, tá? Eu posso dizer que eu sou uma pessoa adaptável, flexível, multicultural, que eu tenho facilidade de me conectar com os stakeholders, o papel aceita tudo. Eu vou conseguir, na hora da entrevista, ali, da conversa, comprovar os meus soft skills? Eu acho que, obviamente, alguns pontos sim, mas a gente vai se conectar. A ideia é conectar a experiência com aquilo que está sendo pedido e dar dicas na sua experiência de soft skills que estejam ali envolvidos.
mas a melhor forma da gente trabalhar soft skills é nas entrevistas, obviamente, por competências, onde eu vou estar balizando se aquele tipo de entrega foi realizada com soft skills que eu entendo relevante. Sérgio Alacon, esse tema a gente vai tratar numa live específica, tá ok? Até porque isso é um assunto que a gente trata muito dentro do Alumni Plus, né? A preparação do candidato, né, à posição de conselheiro que ele está concorrendo, né? Então, e é um tema bastante extenso, a gente tem 5 minutos, a gente não vai conseguir, e a gente não programou falar desse assunto, mas obrigado aí, que a gente já antenou isso, a gente vai falar desse assunto numa live específica, né? Mas eu quero voltar aqui no ponto do Jefferson, né? No ambiente do LinkedIn, né? Se eu estou atuando só e somente como conselheiro, ou só estou buscando uma posição de conselheiro, eu vou estar com o meu currículo no LinkedIn com um perfil de conselheiro, né? Mas se eu estou com os pés em duas canoas, no mundo corporativo e no mundo conselheiro, eu coloco os dois currículos no LinkedIn, Candice? Você coloca os dois currículos, né? Ou o próprio LinkedIn ele tem aquela parte onde você vai trazendo o seu histórico profissional, e ali você traz o seu histórico. Se eu tive aqui uma posição corporativa, ao mesmo tempo que uma posição de conselho, a gente coloca as duas, eu não preciso separar, tá? Aí, de novo, são visões sobre o LinkedIn. Eu não deixo o meu currículo anexado no meu LinkedIn. Ali existe uma descrição global de por onde eu passei, fazendo o quê, em que ordem. Se alguém quiser o meu currículo, pode me pedir, né? E ali tem o meu e-mail para contato, pode mandar mensagem pelo LinkedIn. Então, é mais uma... Se a pessoa realmente quer olhar o currículo, eu acho que não deixando ali e o headhunter, ou, enfim, um outro conselheiro, ou quem quer que seja, o founder de uma empresa, quer ver o meu currículo, é mais uma oportunidade que eu tenho de ter um contato mais íntimo com ele. Ele vai mandar uma mensagem: olha, Candice, me interessei pelo teu perfil no LinkedIn, queria olhar para o teu currículo formal, pode me enviar, mas, de novo, né? E aí eu sempre vou ressaltar, isso é a forma como eu entendo. Não quer dizer que é melhor ou pior que a outra. Eu não disponibilizo o meu currículo formal no LinkedIn. Obrigado, Candice, bacana. Vou fazer um gancho com o César Betim, que lá atrás ele perguntou, né, da questão de diferença do CV do currículo, do CV de um C-level, né, e de um conselheiro. A gente explorou isso numa pergunta, né? Mas eu me recordo que a gente não falou de um ponto que é com relação às numerologias, né, que é muito comum num CV de um C-level, né? Falo da minha experiência no Measure Acquisition de tantos bilhões, de um projeto de redução de custo de tantos milhões e coisa e tal. Essas numerologias que são muito comuns em CVs de C-levels, elas podem ser trazidas por um CV de conselheiro, Candice? Sem problema nenhum, até porque eu posso estar me preparando e concorrendo para uma posição numa empresa multinacional ou numa empresa que planeja fazer aquisições, e eu mostrar que participei, né, de um M&A num valor de X, aquilo é relevante. Tá? De novo, há muito tempo atrás, os currículos eles traziam, né, na descrição de cada etapa da carreira do executivo quase um job description, né? Gente, todo mundo sabe que o CEO tem que fazer de maneira grosseira, vamos dizer assim. O que eu quero saber é o que aquele CEO entregou, o que ele encontrou, o que ele entregou, né? Então, é isso que vai chamar a atenção do perfil para o currículo, e por isso migrou-se desse currículo descritivo de entregáveis para um currículo que conta exatamente o que aquela pessoa fez, como e por quê, o que ela entregou, né? Então, o número ele pode vir, né? De novo, com toda a cautela que a gente recomenda. Esse número ele é passível de ser aberto, ele pode ser aberto, né? A empresa me permitiria abrir número, tem determinado tipo de número que eu não posso abrir. Então, se eu não posso abrir, eu posso falar em percentual, tá? Que é uma forma de dar uma noção de valor, uma grandeza de valor. Tá? E aí já vou até aproveitar
eu sei que o tempo está acabando, mas eu não queria deixar de falar, né? Na hora que você vai trazer o teu histórico profissional, a gente pode colocar as posições de conselho de duas formas. Dentro do histórico profissional tradicional, nas datas que elas aconteceram, quando a gente fala daquele histórico em timeline, ou eu posso dividir o histórico profissional em conselhos e histórico profissional executivo, tá? E às vezes fica mais fácil para quem está lendo visualizar. Então, eu já trago primeiro, eu já tive essas posições de conselhos ou de comitês, enfim, e na vida corporativa eu tive essas passagens. Eu gosto muito desse modelo, né? Acho que tudo que facilita quem está lendo é bom. Não necessariamente o mais complicado, as pessoas vão achar mais interessante. Ao contrário, tudo que é de fácil entendimento, acho que já dá um pulo na frente para qualquer um. Perfeito, Candice. Eu vou dar minha opinião aqui, depois de tudo que você falou, ver se eu entendi a sua live, as suas explicações, né? Eu pego o meu currículo, né, como C-Level, né, e todo mundo que está assistindo aqui tem uma vasta experiência de C-Level, né, então sabe muito bem o que colocar nesse currículo, né, e pego esse currículo, inclusive em termos de estrutura, né, pego esse currículo e ajusto ele para uma posição de conselho. Perfeito. É a melhor maneira de se fazer. A gente não perde aquilo que o profissional tem de melhor, mas deixa ele focado para um outro momento. Perfeito. Candice, obrigadíssimo, né, pela sua contribuição. Essa live está gravada, então vocês vão poder assistir a partir de amanhã, né? Assistam várias vezes ou quantas vezes vocês quiserem para poder ajustar o currículo de vocês. Entrego para você fazer as suas despedidas e depois você me devolve, Candice. Gente, agradeço todo mundo, agradeço as perguntas. Se não respondemos alguma, eu sei que o Yuri manda para mim, eu deixo respondido aquilo e vocês vão receber, não tenham nenhuma dúvida disso. E sempre que precisarem, nós do Celint estamos aí à disposição, todos nós. Né? Dentro do Alumni Plus, a gente tem aí uma vertente que é muito focada para esse tipo de conversa, para a preparação que a gente falou, para currículo, para carta de apresentação. Não deixem de olhar para isso também. E obrigada pelo tempo de vocês. Perfeito. Muito obrigado pela presença de vocês e a nossa próxima live daqui a 15 dias, né? Eu e Gaspar Carreira estaremos juntos falando sobre o Celint, né? E como que o Celint se diferencia no apoio ao desenvolvimento da sua carreira enquanto conselheiro, né? Dia 12/4, 18 horas, estaremos juntos novamente. Forte abraço a todos aí, bom descanso e até a próxima. Tchau, Um abraço, tchau, tchau. Tchau, gente. Valeu, Tchau, obrigado. Um abraço para todos aí.